Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Eu vou passar para vocês uma dica sobre função do primeiro grau. Eu vou resolver um exercício e construir o gráfico desse exercício. É uma atividade bem tranquila, né? Mas temos que ler com atenção. É um exercício estilo Enem, então temos que ter um conhecimento específico e ao mesmo tempo fazer uma leitura bem detalhada, com calma. Então o exercício fala assim, ó, a arrecadação de um posto de pedágio de uma pequena cidade é acompanhada hora a hora, para que assim seja feito um controle do ganho diário e da quantidade de carros que passam pelo posto. Em acompanhamento sobre os valores arrecadados em determinado dia, observou-se que em uma hora de funcionamento foram arrecadados R$ 16,50. Os dados mostraram ainda que, em 3 horas, foram arrecadados R$ 49,50 e em 4 horas, R$ 66. Portanto, pode-se descrever essa arrecadação por meio da seguinte relação: y é igual a 5,5 vezes x, onde o y representa o valor arrecadado e x o número de carros. Então, para cada carro que passa, eu vou ter um valor de y diferente, né? A cobrança de pedágio nesse posto é a mesma para todos os veículos. Isto é, independentemente da quantidade de eixos ou tamanho, todos os veículos pagam o mesmo preço pelo pedágio. Assim, a partir das informações apresentadas, construa, no plano cartesiano, o gráfico que permite observar a relação entre esses dados, a arrecadação e o número de carros. Então, eu coloquei aqui, ó, o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é aquele plano que relaciona, né, o eixo do x, né, a reta numérica do x e a reta numérica em y, né, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. As ordenadas é o eixo y e as abscissas o eixo x. Então nós vamos ter que descobrir, né, a quantidade de carros que passou. Para cada quantidade de carro que passou, nós vamos ter um valor de y correspondente, né, a arrecadação do posto de pedágio. Então, eu coloquei aqui um texto, né, descrevendo o passo a passo do exercício para poder facilitar. Eu escrevi assim, ó, para a construção do gráfico, lembre-se que o eixo x está relacionado à quantidade de veículos e o eixo y ao valor arrecadado. Para saber qual é a quantidade de veículos que proporcionou determinada arrecadação, basta realizar os seguintes cálculos, né? Eles deixaram no enunciado para a gente, né? E a função y é igual a 5,5 vezes x, onde y é o valor arrecadado e o x é a quantidade de carros. Então, se eu tive uma arrecadação de R$ 16,50, dá para descobrir a quantidade de carros que passou, né? Para poder ter aquela arrecadação. Então, é só substituir o 16,50 no lugar do y. Então, ó, y é igual a 5,5 vezes x. No lugar do y, eu vou colocar o 16,50. 16,50 é igual a 5,5 vezes x. Lembrando que o 5,5 está multiplicando o x, eu devo passar ele para o outro lado, dividindo. Operações inversas, né? Se estou multiplicando de um lado, eu troco de membro, tenho que passar fazendo a operação inversa, no caso, a divisão. Então, 16,50 dividido por 5,5, eu vou encontrar um x igual a 3. Então, em uma hora, né? Em uma hora passaram pelo pedágio 3 veículos, né? Então, já tenho a primeira quantidade de carros. Agora, o mesmo cálculo eu vou fazendo, né? Para cada valor arrecadado. Ele falou lá que houve uma arrecadação de R$ 49,50, né? A outra arrecadação. Então, a mesma coisa, eu vou substituir, né? Lá na função y é igual a 5,5 vezes x, ó, eu vou colocar o valor no lugar do y de 49,50. 49,50 é igual a 5,5 vezes x. Vou fazer o mesmo cálculo, né? Passar o 5,5 dividindo 49 e vou obter um x igual a 9. Que x é esse? Esse x é a quantidade de veículos, né? Então, em 3 horas, na terceira hora, passou, né, no pedágio 9 veículos.
Então, né, eu fiz a continha lá, né, dividi 49,50 por 5,5, descobri 9. O mesmo cálculo eu vou fazer, né, para o valor arrecadado de 66. 66 é igual a 5,5 vezes x. Vou pegar o 5,5, passar dividindo o 66. Então, 66 dividido por 5,5, vou encontrar 12. Ou seja, em 4 horas passaram 12 veículos no pedágio. Com as informações sobre os valores arrecadados e a quantidade de veículos, pode-se construir o gráfico. Lembre-se que o eixo X está relacionado à grandeza, que representa a quantidade de carros. Já o eixo Y está relacionado ao valor arrecadado, ou seja, o tanto de dinheiro que entrou para o pedágio. Portanto, para a construção do gráfico, os eixos trarão unidades diferentes. Pode-se até mesmo utilizar diferentes escalas em cada um deles, conforme visualiza-se no gráfico a seguir, né? Então, ó, eu esbocei um gráfico aqui, né, para você ter uma noção. Para cada quantidade de veículos, né, vai ficar no eixo X, né, 3, 6, 9, 12, e substituindo, né, o valor arrecadado lá naquela função y é igual a 5,5x, nós obtivemos os valores, né, 16,50, 49,50, 66. E para cada valor, eu tive uma quantidade de veículos correspondente. Então, quando eu arrecadei R$ 16,50, passaram 3 veículos no pedágio. Quando eu arrecadei R$ 49,50, passaram 9 veículos no pedágio. Quando eu arrecadei R$ 66,00, passaram no pedágio 12 veículos. Então, para cada veículo que passou, eu tive uma arrecadação, né? Então, eu vou fazendo esses cálculos, né? Valor arrecadado no lugar do Y, vou obter a quantidade de veículos. E vou colocar esses valores no gráfico, como vocês estão vendo aí. Depois dos valores colocados, vocês vão perceber, né, que eu posso construir uma reta. Eu vou colocar um pontinho, né, que está no caso tá de azul ali, ó, que relaciona o valor, por exemplo, 16,50 com 3, coloca um pontinho. Coloca um pontinho que vai relacionar o 49,50 com 9. Vou colocar um pontinho que relaciona 66 com 12. Né? Depois que eu tiver os pontos delimitados no plano, vamos traçar uma reta. Lembrando que a função do primeiro grau, o gráfico dela nos dá uma reta, né, crescente. Pode ser decrescente também, mas especificamente aqui é um exercício que tem uma reta crescente. Né? Então, a dica foi essa. Eu espero contribuir de alguma forma para os estudos de vocês. E em breve vamos ter mais vídeos.